Hoje a gente vai falar sobre a entrevista. Já pensou? Você tá lá na entrevista e de repente você não consegue responder? Eu vou falar com vocês sobre aquele dia que vocês vai para a entrevista de emprego, se prepara, conseguiu ali enviar o currículo, conseguiu passar nessa primeira seleção, né? Atraiu o recrutador e foi chamado então para tão esperada entrevista. E aí quando você chega na entrevista, o que acontece, né? Antes da gente começar, eu vou me apresentar, tá? Eu sou Cíntia Aguiar, sou gestora de recursos humanos, sou analista comportamental e sou coach. Estou muito feliz em estar contribuindo com vocês esses dias e cada vez mais trazer mais temas aí para ajudá-los a caminhar em direção a essa busca, tá, do trabalho e o trabalho que vocês merecem, não aquele trabalho que a gente está acostumado a ouvir, que a gente tem que trabalhar porque tem que trabalhar. Então vamos lá. E aí você tá lá na entrevista, como eu tô te falando, né, tá super bem e de repente dá aquele trava, você não consegue falar nada. Já aconteceu, vocês já ouviram falar de alguém que aconteceu esse tipo de situação? Geralmente é uma situação bem inesperada, a pessoa fica muito nervosa e ela não consegue conduzir a entrevista, tá? É muito triste, muito difícil isso. E o que pode estar acontecendo? Se eu falar pra você que tudo isso, né, tem a ver com a sua inteligência emocional, é isso mesmo. Quando a gente faz uma preparação ali e de repente você pesquisou a empresa, conseguiu fazer um bom currículo, se preparou para ir, né? Porque precisa se preparar para ir para entrevista, não tem como você contar com a sorte, não dá para ser assim. E se você então não fez tudo isso, então é natural com que você chegue na frente do recrutador e trave. Por isso que a gente precisa ter essas preparações, tanto para aquelas perguntas que a gente já sabe que o recrutador vai fazer, ou imagina, né? Porque nem todos vão fazer as mesmas perguntas e cada vez mais as empresas, os recrutadores têm estudado perguntas novas para entender sobre o candidato. Então, mas mesmo que você não consiga treinar todas as perguntas, mesmo que você não saiba quais são todas as perguntas, o ideal é que você faça um treino antes com as perguntas que você imagina. Mas perguntas são essas, Cintia? Super fácil. Lá no meu feed tem muitas perguntas e também qualquer Google que você der terão as perguntas que você provavelmente vai acontecer com você na entrevista, tá? Elas são meio padronizadas, tá? Então, você se preparou, fez tudo isso e mesmo se preparando, você ainda tem ali um bloqueio e não consegue, não sai as palavras, você não consegue dar conta de responder. Pode ser vários motivos, mas o principal dele é o controle emocional. Por que o controle emocional? Porque quando você não consegue gerenciar as suas emoções, elas aparecem primeiro que você. E essa questão das emoções, eu estou colocando ela aqui no exemplo da entrevista de emprego, mas ela pode acontecer para tudo na sua vida, tá? Então, sabe aquele momento quando você não consegue, quando você se explode por alguma situação, quando você tem uma reação que você fala, nossa, eu não devia ter feito isso, que você se arrepende, dá um grito em alguém, briga com alguém e depois você fica arrependido? Essa é a sua falta de controle emocional que está no comando, que não está deixando você tomar conta dela. Então, quando a gente não conhece as nossas emoções, quando a gente não tem esse conhecimento, ela vai aparecer mais vezes. E o que mais que pode contribuir para quando você for para a entrevista e acontecer essa pausa, esse branco, né? A questão da ansiedade, tá? Você deixar a ansiedade tomar conta. E como que isso acontece? Você cria muita expectativa, tá? Você cria expectativa de que a vaga é sua, de que aquela vaga é para você, você quer mesmo passar naquela entrevista, então você cria-se várias expectativas, esse emprego já é meu, sabe? E aí você não
presta muita atenção no momento, você não tem plena atenção na situação que está acontecendo ali, no agora. Por quê? Porque a gente está cansado de saber que ansiedade é excesso de futuro, né? A gente está sempre pensando na frente, né? Então, quando a gente deixa a ansiedade tomar conta da gente, é um excesso de futuro. Você não se preparou pro agora, pro aqui e agora, e tá pensando lá na frente. Aí sim, você pode ter uma dificuldade das palavras não virem, de você não conseguir ter atenção naquilo que você está falando, da memória atrapalhar você, ter dificuldade de organizar suas ideias, né? Porque você vai deixar a ansiedade tomar conta. Aí depois da ansiedade vem um segundo fator, que é a questão do nervosismo. E quando você ficar nervoso, aí é que você corre o pior perigo. Por quê? Porque quando você fica nervoso, você vai desconectar com tudo. E aí você vai estar falando qualquer coisa. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu ontem. Eu fiquei muito triste, tá? Mas eu tava fazendo um processo seletivo e era já a última fase da entrevista com a menina, né? Que a gente tava mandando ela pra empresa. E uma das meninas que já estava mais cotada, né? A gente mandou 2 pessoas para a entrevista final, para o gestor, né? Para ele decidir quem era que ele ia ficar, porque todas as pessoas já tinham feito. Eu já tinha feito as entrevistas, né? A recrutadora da empresa, porque a empresa também tem um RH, já tinha feito a entrevista e nós 2 tínhamos gostado da mesma pessoa. E então a gente mandou ela e uma outra que a gente também tinha gostado muito, mas assim, essa pessoa tinha muito mais pontos para poder passar na entrevista. E nós mandamos as meninas pro gestor. Quando chegou lá, na hora da entrevista, a gente já estava acompanhando, né? A gente estava fazendo, como que fala? Eu estava no Zoom, né? A outra menina estava no Zoom, a outra gestora, e o gestor e ela estavam no presencial. Ela tava tão nervosa que eu não a reconhecia. Eu falei, gente, o que aconteceu? Que ela tá tão nervosa? Ela não tava prestando atenção no que estava acontecendo. Ela não tava na entrevista, ela tava num outro mundo. E aí, para poder encurtar a história, depois que terminou a entrevista, que a gente foi conversar, óbvio, né, que o gestor gostou da menina que a gente tinha colocado em segundo lugar. Ele gostou mais dela, ela saiu melhor na entrevista. E aí a gente foi tentar entender por que a primeira que a gente tinha indicado não tinha saído bem. E aí tinha acontecido com ela o quê? Ela tinha sido assaltada um pouco antes de chegar no local da entrevista. Então, quando essas coisas acontecem, é natural você deixar as emoções, deixar o nervosismo falar. Agora, também você precisa deixar as palavras saírem daquilo que está te incomodando. Eu já dei dica para vocês aqui várias vezes quando você for para entrevista, que uma das coisas que você pode fazer que quando você não está conseguindo organizar as ideias e você está nervoso na hora da entrevista, para que você não trave, é você comunicar a pessoa com quem está entrevistando você do que está acontecendo. Então comunica. Divide com ele aquela sua tensão. Porque quando você divide a sua tensão, eu já dei esse exemplo, tanto quando você se preparar para a entrevista e você tentar ficar calmo, né? Já dei esse exemplo quando você for tímido, tá? Chegar na frente do gestor e falar, desculpa, é porque eu realmente sou tímida, tô tentando não deixar isso aparecer, tá difícil para mim, mas é porque eu já tenho esse comportamento, eu sou tímida, mas eu quero passar na entrevista, tá? E no caso dela, ela podia ter falado, desculpa, mas eu acabei de ser assaltada, mas me ajuda a manter a atenção agora na entrevista. Eu quero passar nessa entrevista mais do que nunca agora. Eu preciso passar na entrevista, porque eu preciso do emprego, né? Eu vou ter que comprar um outro telefone. E na hora, ela não conseguiu organizar as ideias e ela ficou tão perdida que ela, infelizmente, não passou. O gestor preferiu ficar com a segunda menina que a gente tinha mandado. Excelente também a segunda opção, né? Que a gente tinha, mas olha para você ver, quando a gente não divide as nossas questões com o outro.
Então, tudo que as coisas que eu falo para vocês é que não tem certo e nem tem errado, mas a gente precisa estar atento. Por isso que eu digo que a inteligência emocional, nesse caso, ela precisa estar muito bem, ela precisa estar em construção. Eu não estou dizendo para você que você vai estar 100% inteligente de forma emocional, equilibrado de forma emocional, não. Mas é uma construção. E para ser uma construção, é sempre bom você estar atento a essas emoções. Estar atento ao que o seu corpo está dizendo para você. Ai, eu fui assaltado. Eu resolvi que eu vou para a entrevista. E agora, qual o próximo passo? Chega na entrevista, toma uma água, respira e fala com a pessoa: olha, se eu não me sair bem, se em algum momento eu te perguntar 2 vezes a mesma pergunta, se você perceber que eu estou um pouco perdida, é que eu acabei de ser assaltado, mas me ajuda a conseguir sair bem na entrevista. A pessoa vai te servir uma água, a pessoa de repente não colocaria você na frente. Olha, você quer que eu chame outra pessoa até você se acalmar? Aí você vai depois. Então, são situações que a gente precisa estar pensando, a gente precisa ser inteligente, não só de forma emocional, mas também de forma racional, de ter atitudes ali que vai te colocar na ponta daquela situação que provavelmente você perderia a oportunidade, você perderia chance de passar. Então, a gente tem que estar pensando. Então, essa é uma coisa que pode acontecer, uma situação inusitada, né? E você não conseguir sair bem na entrevista. Outra situação que pode acontecer para poder fazer você travar, dar aquele branco na hora da entrevista, é você não dormir à noite, você não dormir bem, você não ter uma noite boa de sono. Por quê? Porque você estava tão na tensão, na pressão que você tem que passar naquela entrevista, que você tem que ir, que você tem que dar o melhor de você, você cria uma autocobrança, uma autoexigência tão grande que você não consegue dormir, que você não consegue descansar. E quando você não dorme bem, existem alguns fatores que comprometem a nossa cabeça. Falta oxigênio, as ideias realmente nos conectam, né? As palavras somem. Então, é natural que você não fique bem. E ainda você pode correr um outro perigo, além de travar. Você pode bocejar durante a entrevista, que isso não é legal. Então, tem que ter bastante atenção. Novamente, por que eu fiquei ansioso, não consegui dormir? Por que eu criei expectativa, não consegui dormir? Novamente, o controle das nossas emoções. Conhecer as nossas emoções, gerir as nossas emoções. De novo, a questão do equilíbrio emocional. Quando eu não conheço o que está acontecendo comigo, realmente eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. A dinâmica também é uma boa, mas essa entrevista que eu tô falando, Sidney, ela é para entrevista individual, tá? Que é aquela que você tá de frente com o gestor, só você e o gestor, ou só você e o recrutador. Pode acontecer de muitas vezes a pessoa ficar: ai, repete, eu não entendi, mas é porque ele não tá conseguindo sair dali, entendeu? Ele trava e ele não consegue adiantar, ele não consegue avançar. E aí ele trava, ele fica nervoso, ele fica vermelho, né? Começa a dar sudorese. E aí uma coisa vai minando a outra. Aí o que eu quero falar para vocês quando acontecer esse comportamento? Muitas vezes as pessoas travou, né? Deu ali aquele branco na hora da entrevista. Aí ela começa a fazer tudo errado. Tudo errado. Então, o que eu quero deixar aqui de dica para você? Aconteceu isso com você na hora da entrevista? Qual é a sugestão? Pausa, tá? Ó, de novo eu falando sobre respiração. Respira e começa do zero. Por quê? O fato de você ter cometido uma falha durante o processo seletivo não te elimina. O que vai te eliminar? Como você vai lidar com isso? Como você vai responder a essa falha? Então, as pessoas que têm muito mais oportunidade de passar numa entrevista, não é a pessoa que não erra nada. Não é essa pessoa que passa na entrevista. É a pessoa que consegue dar a volta por cima se ela tiver alguma situação ali de desconforto. Então, essa é a pessoa que está mais preparada para poder assumir o cargo. Porque no dia a dia pode acontecer situações onde você vai ter que ter essa tranquilidade de pausa, né? Pronto, parei. Eu vi que aconteceu um BO aqui, eu não tenho mais como corrigir isso, mas eu não vou
errar a partir de agora. Eu vou conseguir me ter o controle das minhas emoções e conseguir passar daqui para frente. Então, o ideal é que você não perca a entrevista. Que você teve um problema, uma situação ali corriqueira, né? Corriqueira não, inusitada, que você não estava preparado, mas que você domine isso. Isso também é controle emocional. Então, é muito importante você ter atenção. Já deu errado nessa daqui, mas não vai dar errado num todo. Do que você desiste, porque tem muitas pessoas, já não vou passar mesmo, vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Mas eu já não ia passar, pra que eu ia ficar tentando? Eu já tinha errado. Um erro não vai te eliminar. Uma falha não vai te eliminar. A entrevista ela é um conjunto de fatores, tanto do seu currículo, quanto da busca, quanto das primeiras entrevistas, por todas as fases que você passou, tanto que você pode dizer para mim, quando você termina a entrevista, é raro quando você recebe o seu sim assim que termina a entrevista. Por quê? Porque aquelas pessoas que falaram com você, aquela seleção que foi feita, aquele processo todo que foi feito com você, precisa ser discutido com todas as pessoas que conversaram com você. Então, assim, ninguém vai falar assim, você tá eliminado porque você errou aqui, tchau, não. Porque você passou, porque você foi bem, não. Isso vai ser discutido no dia a dia. Entendeu? Aí as pessoas vão sentar, todas as pessoas que falaram com você, né, que tiveram a oportunidade de fazer o processo seletivo e passar por alguma das fases, vão sentar junto com o gestor e vão definir quem é a pessoa mais adequada para o cargo. Então, por isso eu estou te falando que naquele momento, Sidney, a entrevista tem muitas etapas, tá? Hoje, ela tá tendo primeira triagem, tá? A primeira etapa é a triagem. Então, para você se destacar, você já precisa passar, o seu currículo já precisa ser atrativo. Quando você passa numa entrevista, é através dele, é a porta de entrada. Então, primeira coisa é você passar pela entrevista, aliás, pelo currículo. Então, a entrevista, geralmente, ela tem uma com, agora, né, a de vídeo, né, porque a gente tá fazendo recrutamento pelo vídeo. Então, você pode, sim, fazer uma das fases pelo vídeo chamada, pelo Zoom, pelo Google Meet, entendeu? Depois você vai para o gestor, para o recrutador faz uma entrevista com você. Essa segunda fase, ela pode ser só com o recrutador e na terceira só com o gestor, ou tem algumas empresas que fazem os dois juntos, tá? Geralmente o gestor só faz com os finalistas, porque a hora do gestor é muito cara. O gestor não tem como parar ali a rotina do dia dele para fazer entrevistas com todas as pessoas do processo seletivo. Então, geralmente, a triagem é feita antes, em 2 fases, e a final é feita pelo gestor. Então, a fase de entrevista pode levar até 3 momentos, tá? Que tem aquela parte também que é de dinâmica, né? Que geralmente é uma parte presencial também. Agora, a gente quase não tá fazendo, viu? Nesse momento, a gente tá fazendo a de vídeo, a do recrutador presencial e a do gestor presencial, tá? Mas vou para te responder de forma rápida e vai dar em torno de 3 etapas, né? Mas existe uma variação dependendo do cargo, inclusive, tá? Se for um cargo de diretoria, se for um cargo de CEO, de executivos, né? Isso pode ser até mais demorado, viu? Então, depende muito tanto do cargo quanto da empresa, mas varia entre 2 a 3 a fase de entrevista, viu? Então, isso que eu falei pra vocês é uma questão que você precisa entender. Tá, eu não vou deixar a emoção agora tomar conta de mim e eu vou me organizar aqui pra poder me sair bem nessa, viu? E aí, o que você precisa entender? O nervosismo atrapalhou você não conseguiu passar na entrevista, foi para casa, não deu conta de passar por isso, o sono te atrapalhou, alguma coisa deu errado e você não conseguiu passar. Se perdoe, tá? Faça uma autoanálise para você descobrir qual foi a emoção que você não conseguiu ter controle naquele momento. Para quê? Para que na próxima entrevista que você for chamado, para que na próxima oportunidade que você tiver, você conseguir
desenvolver. Porque uma das coisas que a gente mais fala no processo de autoconhecimento, no processo de desenvolvimento da inteligência emocional, é que nós não somos super-heróis. Nós não estamos esperando isso de vocês. A gente sabe que nós temos limitações. Eu tenho várias limitações. Eu me perco, sim. Então, muitas vezes vocês podem perceber que aqui eu estou buscando as ideias, que eu tenho que ler aqui o meu rascunho que eu fiz, entendeu? Isso é natural. Isso é natural. Esse processo de crescimento, esse processo de mudança, ele passa por fases. Então, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa construir isso. Uma coisa que eu sempre digo, a gente não procura um emprego, a gente não encontra um emprego, a gente cria, a gente constrói as oportunidades, tá? Então, você entender, não passou, não deu certo, busca entender qual foi aquela emoção, o que aconteceu naquele momento, para você desenvolver na próxima vez que você for para a entrevista. Porque, principalmente se tratando de fraqueza, é uma pergunta que na entrevista as pessoas geralmente não respondem. Por quê? Porque elas acreditam que elas precisam ser o super-herói, que elas precisam ser 100%, que se ela falar de fraqueza ali, ela não vai conseguir passar na entrevista. Isso aqui nem tá no tema, mas eu vou falar sobre isso com você. A fraqueza, gente, é natural que todo mundo tenha a sua, mas o que o entrevistador quer saber? Ele quer saber se você conhece qual a sua fraqueza, se você está, o que você está fazendo para desenvolver essa sua fraqueza, qual a ação que está na mesma direção do seu desenvolvimento para que essa fraqueza não atrapalhe você no dia a dia. Entende? Então, é isso que ele quer saber. Porque a partir do momento que eu sei o que eu faço de ruim, o que realmente me bloqueia, o que é a minha natureza, eu consigo organizar isso e não deixar isso tomar conta de mim. Isso tomar conta de mim. Por exemplo, antigamente, eu tinha uma... Eu sou muito impulsiva, né? Eu sou muito impulsiva. Eu não deixei de ser impulsiva. Só que hoje eu tenho como que fala? Eu tenho uma forma de não ser, de prestar atenção nessa minha impulsividade. Como que eu faço isso? Todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão ou que alguém me faz uma pergunta, eu geralmente, tá? Geralmente, pode não acontecer sempre, eu peço um tempo para responder. Eu não respondo de imediato. Porque eu sei que eu posso me arrepender do que eu vá responder, entendeu? Então, eu posso te responder isso até quando? Quanto tempo eu tenho para poder te responder isso que você está pedindo para mim? Então, é uma situação que poderia me atrapalhar se eu estivesse participando de um processo seletivo. Poderia me atrapalhar. Tá, mas o que eu estou fazendo com esse conhecimento que eu tenho? Entendeu? Então, todas as 3 etapas são eliminatórias? São, todas as 3 etapas são eliminatórias. Na verdade, elas não são eliminatórias. Cada vez que você está passando para a próxima fase, quer dizer que você ainda está no páreo. A eliminatória mesmo é a última, tá? Mas pode acontecer de você não seguir. E assim, na última vai ter uma comissão das 3 pessoas ali que falaram com você, né? De todas as pessoas que fizeram uma uma das fases. E você, para decidir quem é o melhor candidato, que geralmente vai para final 2 pessoas, dependendo da situação, 3 pessoas, tá? Mas sempre são todos, não porque você comete um erro, tá, Sidney? Não porque você não foi bem, mas é como você conseguiu lidar com a pressão daquele momento. Eu vou te dar um exemplo de um rapaz, uma vez que a gente foi fazer uma dinâmica, e ele ficou muito assim, ele ficou muito nervoso, porque a gente estava fazendo uma dinâmica que ela é de raciocínio rápido, né? Raciocínio lógico. E ele não conseguia fazer a dinâmica. Ele não conseguia. Toda vez que a gente chegava nele, não dava. A dinâmica é assim. O seu nome começa com a letra S. Então, toda vez eu vou te fazer uma pergunta e você precisa responder alguma coisa que começa com a letra S, tá? Daquela pergunta. Tipo, qual o nome do seu irmão?
Aí você não pode falar o nome do seu irmão, mas você tem que falar o nome de alguém que começa com a letra S. E ele não conseguia. Ele não conseguia. Quando a gente passava por ele, ele fazia, ai meu Deus, eu não consigo. Ai, peraí. E não ia. A gente passava pro próximo. Aí a gente fazia e não ia, entendeu? Ele não conseguiu responder nenhuma das perguntas. Nenhuma. E no final foi muito engraçado que a gente, quando perguntou, porque depois que terminou a dinâmica, a gente perguntou pra eles, né? O que eles tinham sentido, né? O que eles tinham sentido em estar participando daquela dinâmica. E ele respondeu. Ele falou assim, nossa, que pressão isso, meu Deus. Por que eu não dei conta? Porque eu tô acostumado a lidar com pressão. Ele falou, de jeito, eu tô bastante acostumado a lidar com pressão, né? E aí ele foi e falou assim, eu não tô entendendo por que comigo não funcionou. Comigo não funcionou. Então, o que acontece agora? Por que eu não dei conta? Aí a gente foi e perguntou pra ele, mas como que é que você lida com pressão no dia a dia, né? E aí ele se saiu super bem na resposta que ele deu. E aí ele foi pra próxima fase, mesmo ele não conseguindo responder as perguntas lá de raciocínio lógico, né? Raciocínio rápido, ele não conseguiu. Então, aconteceu dessa forma. A professora, cada uma dessas etapas são eliminatórias. Podem ser. Sidney, nada que eu falar pra você é de fato uma verdade absoluta. Depende muito de quem está fazendo o processo seletivo. Depende da empresa, depende do tipo da vaga, tá? Então eu não tenho como te responder isso de forma objetiva, porque pode ser e pode não ser. Tudo vai depender muito da vaga, vai depender do cargo, vai depender da empresa, tá bom? Espero que você tenha entendido. Mas eu vou te dar uma sugestão, Sidney. Vá para todas as entrevistas que você for chamado. Vá. Porque isso também é treino, tá? Quanto mais entrevistas você for, mais vezes você consegue entender o que está acontecendo ali, para que na próxima você consiga passar. Então, é muito importante você participar sempre que você puder, tá? Das entrevistas de emprego. Inclusive, quando eu faço análise curricular, né? Ou faço consultoria com o pessoal, dou mentoria, a gente treina bastante a fase de entrevista, tá? A gente faz simulações de entrevista como se eu estivesse entrevistando elas para vaga. Só que a diferença é que quando elas fazem esse trabalho comigo, depois que termina a entrevista, eu dou feedback para elas. Eu faço uma devolutiva, né, de como elas precisam fazer na hora que ela for para entrevista com o recrutador e com o gestor. Porque geralmente esses processos seletivos que elas estão fazendo não é comigo, funciona com outras empresas. Geralmente são empresas internas, promoção, e aí eu faço a simulação de entrevista. Por isso é importante você participar de várias entrevistas que você puder, que quanto mais vezes você for para entrevista, mais preparado você vai ficar. Entendeu? Espero que eu tenha respondido, tá, Sidney? Se você tiver mais dúvidas, quiser conversar comigo no direct, fique à vontade, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que eu passei todas as dicas, tá? E aí, só para ficar aqui, pra gente conseguir concluir, não fique se julgando, travou na entrevista, leve isso como aprendizado para a próxima oportunidade que você for participar das entrevistas, tá bom? Quando você for chamado. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha contribuído aí com essa busca de vocês e que a gente volte na segunda-feira, né? Amanhã já é sábado. Tô tão perdida, gente, que essa semana já é sexta-feira e eu não tinha percebido. Muito obrigada, fiquem com Deus, tá? Até amanhã, até segunda. Se vocês precisarem de que eu fale de algum tema, me mandem no direct, me mandem em algum post que eu fizer para eu trazer para vocês. E participem dos meus grupos que estão lá no link da bio, tá? Lá a gente vai fazer um grupo do LinkedIn e também tem o grupo Oi, gente, como que chama? Tá vendo? Ó, travei, deu branco, tá? É isso que não pode acontecer, entendeu? Eu não lembro. Tá? Gente, não é
Brincadeira, tá? Eu não consigo lembrar. Não consigo. Telegram! Viu? O Telegram. Entrem lá no meu grupo do Telegram, tá bom? Acho que eu tô dormindo pouco, gente. Tô dormindo pouco. Tô precisando dormir mais. LinkedIn de sucesso, na bio. Isso aí, Rê. Obrigada. Participem do LinkedIn de sucesso e do meu grupo de Telegram, tá bom? Um abraço pra vocês. Muito obrigada por vocês terem participado. Sexta-feira de manhã e vocês aqui. Sou muito feliz, sou muito grata por cada um de vocês, tá bom? Até segunda-feira, um bom fim de semana, um feliz fim de semana. Façam coisas gostosas, se distraiam, entendeu? Nem que seja meia hora, mas prestem atenção nas emoções de vocês. Comecem a treinar. Por que eu tô sentindo isso agora? O que isso quer dizer pra mim? Toda vez que você tem uma emoção, isso tá querendo te dar algum recado, tá? O que tá acontecendo? Por quê? Né? Começa a prestar atenção nessas emoções. E vai compartilhando comigo aí as descobertas que vocês forem tendo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.